Olá, eu sou o Rodrigo Conrado e você está no canal Atividade Maker. Esse é mais um vídeo do canal, pessoal. Bom, a gente vai continuar com a nossa série de dispositivos. No vídeo de hoje, eu vou ensinar você a fazer um dispositivo USB com 12 teclas para ligar no seu Mac 3. Então, se liga no vídeo. Pessoal, por que eu resolvi fazer esse dispositivo aqui? Porque teve uma pessoa lá no meu grupo do Telegram que perguntou se dava para fazer um dispositivo, né, tipo um MPG, esses dispositivos que a gente tem feito aqui no canal, com a porta USB, utilizando a porta USB. E responderam para ele, né, outras pessoas responderam, falando que não dava para fazer, que não tinha jeito. Então eu vim aqui mostrar que dá sim. E olha só, a gente vai fazer um dispositivo com 12 botões. E se você assistir o vídeo inteiro sem pular, você vai descobrir que esses 12 botões depois podem virar 22 botões. Esse vídeo vai ser bem longo, pessoal, mas a gente vai ter bastante conteúdo. Eu vou mostrar para vocês o desenho desse dispositivo, eu vou mostrar a máquina usinando, eu vou mostrar a montagem, como eu fiz a soldagem dos elementos, a configuração, a programação. Vai ser bem legal. A gente vai utilizar no Mac 3, tem a configuração do Mac 3 também, e depois os testes práticos do tecladinho aqui funcionando, tá? E outra coisa, pessoal, nesse vídeo vão ter algumas informações cruciais e de extrema importância para a hora da programação, que se você não prestar atenção, você pode até perder o seu dispositivo, tá bom? Então fica ligado, deixa o like aí para fortalecer o canal, tá, pessoal? E comenta o que você achou desse dispositivo. Lembrando que faça o seu dispositivo com as informações que eu estou passando aqui para vocês e sobe no Google Drive o vídeo do seu dispositivo, manda o link para eu assistir, que depois eu vou escolher o melhor dispositivo entre vocês para ganhar um prêmio, tá? Então fica ligado, vamos assistir o vídeo. Pessoal, a gente vai começar então a fazer aqui o nosso dispositivo. Eu vou começar explicando para vocês como vai funcionar o nosso dispositivo USB, né? O nosso teclado com 12 teclas. Ele vai ser um teclado USB para a gente conseguir controlar o nosso Mac 3. Bom, pessoal, como que a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar um Arduino, mas não é qualquer Arduino, tá? Você não pode utilizar o Arduino Uno, tá? Isso é muito importante, presta atenção agora, porque se você pula o vídeo, depois você se complica, tá? Olha só, não dá para utilizar o Arduino Uno por causa do microcontrolador que ele usa, tá? O nosso projeto, nós vamos utilizar outro Arduino. Eu vou dar duas opções e vou mostrar para vocês aí qual que eu vou utilizar. Vou pegar aqui um papelzinho para explicar para vocês o seguinte. O Arduino Uno, ele utiliza um microcontrolador Mega 328PU, tá? O ATmega 328PU. Não dá para utilizar o Arduino Uno. Não dá, pessoal. O Arduino Uno, esquece, tá? Qual Arduino que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar o Arduino Leonardo ou o Arduino Pro Micro. Por quê? Porque eles utilizam o microcontrolador ATmega 32U4. Esse é o controlador, tá? Um microcontrolador. Por quê, pessoal? Com esse microcontrolador a gente consegue fazer com que o Arduino se transforme em um teclado. Então a gente vai transformar o nosso Arduino em um teclado, vamos colocar 12 teclas e vamos utilizar as teclas como a gente quiser, tá? Então a gente vai controlar o nosso Mac 3 através do teclado, mas qual teclado? O teclado que a gente vai fazer com o Arduino, utilizando cabo USB, tá? A gente vai utilizar cabo USB. Aqui a conexão dele é micro USB, mas a outra ponta é USB normal aqui para você utilizar no seu computador. Então a gente vai utilizar Arduino Leonardo ou Pro Micro, pode ser qualquer placa que tenha esse microcontrolador, o Mega 32U4. Daí você consegue transformar a sua placa que tem esse microcontrolador em um teclado. O seu computador vai ler isso aqui como teclado, tá, pessoal? É bem legal, vocês vão ver aí que é bem fácil, bem legal, dá para fazer bastante coisa. Então a gente não vai utilizar o Arduino Uno, tá? Eu vou montar com o Pro Micro porque ele é pequenininho. Olha só, pessoal, para vocês terem uma noção, ó. Uma moeda de R$1. Olha o tamanho. É muito pequeno, tá? A gente vai utilizar ele e ele é legal porque ele já vem com os furinhos sem os terminais. Então dá pra gente já soldar os cabinhos aqui, fica bem fácil, tá? Já fica tudo soldado, não fica dando mau contato. Como que a gente vai fazer a montagem? Eu vou mostrar o esquema elétrico da ligação nas duas placas, tá? Tanto no Leonardo quanto no Pro Micro. Vamos para a tela do computador, porque daí eu consigo dar um zoom e mostrar para vocês como que a gente vai ligar os 12 botões nessas plaquinhas e depois a gente vai para o código. Bom, pessoal, aqui a gente tem nosso diagrama de montagem do nosso circuito utilizando o Arduino Leonardo. Olha só como é simples, tá, pessoal? A gente tem aqui então os 12 botões. Botão 1, 2, 3, 4, 5, 6,
assim por diante até o 12. Como que você vai ligar os botões? Um terminal de cada um dos botões você vai ligar no GND, tá? Então você pode jampear todos eles aqui, ó, pegar um fiozinho e trazer aqui, ó, no pino do Arduino escrito GND. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem, olha só. Então você vai ligar aqui nesse pino GND. Então você pode trazer um fiozinho daqui e jampeia todos os botões, né, um terminal de cada botão, jampeou, liga no GND, simples desse jeito. O outro pino de cada um dos botões, você vai ligar nessa sequência aqui de pinos digitais do Arduino Leonardo. A gente vai começar com o pino 2, então a gente vai fazer na sequência. Então botão 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o 12, você vai ligar no pino 2, 3, 4, 5, 6 até o 13, tá? Porque a gente começa no 2. Então vai ligar na sequência os botões. Então é simples assim, pessoal. Pôs um fiozinho aqui no 2, ligou no botão 1. Pôs um fiozinho aqui no 3, ligou no botão 2. E assim vai. Lembrando que aqui no Leonardo é na sequência, olha só, do botão 1 ao botão 12, é na sequência os pinos da placa do Arduino, olha só. Pino 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, na sequência. Não tem erro, é bem fácil. Então vamos dar uma olhada no diagrama do Pro Micro. Aqui no Pro Micro você vai ligar os botões do mesmo jeito, você vai pegar um terminal de cada botão e vai ligar, né, jampear um no outro, ligando no GND, vai trazer um fio e vai ligar aqui, ó. Tem dois GNDs que você pode estar utilizando, qualquer um dos dois você pode ligar. Então um fiozinho soldado aqui no GND vem e alimenta os botões, um terminal de cada um, jampeia tudo e liga. Beleza. Depois, na plaquinha do Pro Micro, ele é diferente, olha só. Ele vem nas sequências 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Do outro lado ele tem o 10, depois ele tem o 16, o 14 e o 15. Não está na sequência desse lado aqui, tá? Então a gente vai colocar o botão 1 no pino 2 e vem na sequência do 1 ao 8, né? Do 2 ao 9, tá? Então vai ligando o botão 1 no pino 2, botão 2 no 3 e assim por diante. Depois do outro lado você vai ligar o botão 9 no pino 10, o botão 10 no 16, o botão 11 no 14 e o botão 12 no 15. Aqui que você tem que tomar cuidado só para não confundir, porque não é na sequência, certo? Então a sequência ficou de 2 a 10, depois de 16, 14 e 15. Essa é a sequência que a gente vai montar. Está definido aqui certinho, olha só. Pino 6, pino 7, pino 8, pino 9, pino 10, daí pino 16, pino 14 e pino 15. É simples a ligação, tá, pessoal? Eu vou utilizar essa plaquinha aqui porque ela já tem os furinhos aqui para eu soldar os cabinhos. Então, e ela também é muito pequenininha para eu colocar dentro do meu dispositivo. Então eu vou utilizar esse carinha aqui, vou soldar os cabos, mas na programação, a programação vai ser a mesma. O que vai mudar é somente essa parte aqui, em qual terminal, né, que a gente ligou os botões 10, 11 e 12 aqui no Arduino, né? No Leonardo vai ser numa sequência. E aqui no Pro Micro vai ser nessa outra sequência. Só você ver qual dos dois você está montando e utilizar. Esses arquivos aqui eu vou colocar lá no meu site atividademaker.com.br, vai lá em projetos, vai ter a parte de MPG. Eu vou colocar para download lá esses esquemas elétricos aqui, tá, pessoal? Lembrando que aqui eu estou mostrando para vocês como ligar 12 botões. Se você assistir o vídeo até o final, eu vou te dar um bônus que é colocando mais 2 botões extras com 2 funções bem legais e também como você pode colocar mais 10 botões nesse mesmo esquema aqui, tá? Fica ligado que vai ser bem legal. A gente vai montar com 12, mas eu vou explicar para vocês como você pode colocar mais 10 botões. E depois eu vou abrir sua mente falando uma outra opção que você pode utilizar para colocar muito mais funcionalidades. E olha só, pessoal, não tem limite, né? A gente já está com 12 botões e eu estou falando para vocês que dá para colocar mais. Então fica ligado. O que a gente vai fazer agora? Eu vou mostrar, deixa eu explicar aqui para vocês, pessoal, que na hora que a gente estiver fazendo o teste da programação, como que eu vou testar. A primeira parte da programação, eu vou estar explicando como que a gente transforma esse carinha aqui, né? Como a gente transforma o Arduino Leonardo ou o Pro Micro em um teclado. E eu vou estar utilizando o Pro Micro para fazer a programação e estar explicando para vocês. E eu vou precisar simular apertando uma tecla para mostrar para vocês como que ele funciona. E como que eu vou fazer isso? Eu não vou estar mostrando na hora, porque eu vou estar focando no código na tela. E as coisas que vão acontecer
na tela e no computador, que vai ser bem interessante. Mas o que eu vou estar fazendo na prática que vocês não vão estar vendo? Eu vou colocar um fiozinho aqui no GND e um fiozinho aqui no pino 2. E eu vou simular, toda vez que eu apertar um botão, né, eu vou encostar um fiozinho no outro, né, ou seja, eu vou colocar GND no pino 2. É como se eu tivesse colocado um botão, tá? Mas eu ainda não vou ter feito isso. Eu vou estar com a plaquinha aqui na mão, eu vou só colocar um jumperzinho ali e eu vou estar ligando então o GND no botão 1, certo? Então toda vez que a gente estiver lá na programação e eu for mostrar para vocês o teste, eu vou falar, ó pessoal, agora eu vou mandar o GND no pino 2. O que eu vou fazer? Eu vou estar colocando um fiozinho aqui e vou ligar ele aqui no 2, ó. Vou dar um curto aqui, ó, GND no pino 2. É isso que eu vou estar fazendo e vocês vão estar vendo. E aí vocês vão ver o resultado na tela. É como se eu tivesse apertado esse botão aqui, ó, o botão 1, que eu mando GND no pino 2, tá vendo? É isso que eu vou estar fazendo, simulando apertar o botão 1, certo? Então vamos para o código agora. Eu vou começar a explicar para vocês aí a parte de programação e depois a gente vai projetar um dispositivo com 12 teclas, que vai caber esse nosso Arduino Pro Micro. A gente vai levar para a máquina, fazer a usinagem e depois eu vou fazer a montagem e testar com vocês. Então tem bastante coisa aí no vídeo, não pula que está bem interessante. Bom pessoal, a gente vai começar falando sobre a biblioteca de teclado, tá, do Arduino. A gente está aqui na página do Arduino, na página de documentação, que eu vou mostrar para vocês que vocês não precisam decorar a programação, que vocês não precisam se preocupar em saber tudo, vocês podem simplesmente olhar a documentação. Eu vou mostrar para vocês então como acessar aqui a documentação de referência do Arduino e como ela vai te explicar tudo que você precisa, tá? É muito fácil, tá, pessoal? Qual que é a biblioteca que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar a biblioteca USB. Nós temos então uma biblioteca Keyboard e nós temos também uma biblioteca Mouse. É isso mesmo, pessoal. Dá para transformar o Arduino em mouse também. E dá para usar ele como mouse e como teclado. Por exemplo, nós poderíamos colocar aquela setinha do joystick e utilizar a biblioteca do mouse. E daí com o joystick nós controlaríamos a setinha do mouse na tela do computador à distância, tá? E poderíamos utilizar a biblioteca Keyboard para colocar teclas. Então você poderia, por exemplo, colocar uma tecla que seria o Enter, mexer no joystick controlando o mouse e dar um Enter, né? Então você conseguiria acessar através de mouse, né? Como se fosse um mouse, né? Transformar o seu Arduino no mouse. A gente não vai utilizar o mouse, tá? A gente vai utilizar a biblioteca Keyboard. Clicando na Keyboard, ela já fala aqui para vocês, olha só. As funções da biblioteca Keyboard só podem funcionar nos microcontroladores 32U4, que foi o que eu expliquei para vocês no começo. Pessoal, não tente utilizar outro Arduino com outros microcontroladores, que não vai dar certo. Você pode utilizar qualquer placa que tenha esses microcontroladores. Então a gente sabe que tem no Leonardo e tem no Micro Pro, certo? É esse que a gente vai utilizar. Então aqui tem toda a explicação, olha só, tá até em português. Depois eu vou deixar esse link aqui para quem quiser. É só entrar lá no site do Arduino, tá? Mas eu vou colocar o link na descrição do vídeo, caso você queira ir direto, tá? Às vezes você tem preguiça de procurar, né? Então vamos lá, aqui embaixo tem as funções, olha só, são poucas funções. Essas são as funções que a gente vai utilizar: Keyboard Begin, Keyboard End, Keyboard Press, Keyboard Print, Print N, LN, né? O Release All e o Write, tá? Eu vou explicar cada uma delas para vocês, vocês vão entender e ver que é muito simples. O Keyboard Begin, toda vez que você coloca essa função no código, ele vai falar que a partir daquele momento está iniciando o seu Arduino como um teclado, tá? Então, quando ele encontra essa função, ele passa nesse ponto a transformar o seu Arduino em um teclado. Quando ele encontra a função keyboard.end, ele deixa de trabalhar o Arduino como teclado, tá? Então aqui você inicializa ele como teclado e aqui você encerra a função dele como teclado. Depois a gente tem a Keyboard Press, que ela simula quando você aperta o botão, né? Aperta uma tecla do seu teclado. Quando você aperta é o press. Quando você solta é o release, tá? Keyboard release é quando você solta. Quando a gente precisa fazer teclas combinadas, por exemplo, o ciclo Start do Mach 3, a gente precisa apertar Alt R. Então são teclas combinadas. Então a gente tem que pressionar o Alt, então você vai usar um Keyboard Press passando o Alt. Depois você vai dar um Keyboard Press passando o R e daí você vai dar um Keyboard Release All para soltar as duas ao mesmo tempo e fazer a função, tá? De quando a gente usa duas teclas. Quando você usa uma só, você dá só um Press
e depois você dá só um release. Quando você utiliza o write, é como se você estivesse apertando e soltando o botão. Ele já faz o papel de apertar e soltar. Quando você utiliza o print e o print ln, essa função vai escrever na tela um caractere ou uma palavra, tá? Uma frase, ou que seja, uma string, né? A diferença é que no print L vai colocando uma atrás da outra e no print ln vai colocando uma e pulando linha, né? Uma embaixo da outra, certo? É simples assim. Se você quiser, a documentação é bem completa. Então, se você quiser saber um exemplo de como utilizar, por exemplo, aqui o write, você clica e ele vai te mostrar como você pode utilizar essa função. E olha só, no caso aqui ó, da write, como que a gente pode estar enviando as informações? A gente pode colocar um keyboard.write 65, que é o código ASCII da letra A. Ou você pode colocar keyboard.write entre aspas a letra A. Ou você pode colocar keyboard.write, daí colocar o hexadecimal da letra A. Ou você pode colocar keyboard.write e o binário da letra A, tá? Dessas 4 maneiras funciona. Geralmente o binário você não vai saber, né? Vai ser bem difícil de você conseguir o binário, mas essas outras 3 aqui é bem simples de você conseguir, tá? E ele tem um exemplo funcional aqui com até os comentários em português, tá? É muito melzinho na chupeta, tá, pessoal? Muito fácil. Mas, mesmo assim que você não quer ler, eu vou te explicar como fazer, tá? Então, vamos lá. Aqui a gente também tem, eu vou clicar aqui, ó, no ASCII Table. Ele vai te mostrar uma tabela com os códigos ASCII, caso você queira utilizar. Então, olha só, para cada letra, olha só, a letra A, por exemplo, era o 65, né, que a gente tinha falado. Então, aqui você tem as informações em decimal, em hexadecimal. Então você tem aí o caractere que você está querendo e o código do lado, tá? Vamos voltar, a gente não vai utilizar isso aqui. Temos também as teclas modificadoras e as teclas especiais. Eu vou clicar aqui para mostrar para vocês, tem uma tabela, olha só. Quando você quiser dar um Ctrl, um Shift, um Alt, daí tem o Ctrl da esquerda, tem o Ctrl da direita, tem tecla para cima, para baixo, para o lado, para o outro, Backspace, Tab, Return. Tem todas as teclas aqui, ó, Page Up, Page Down, F1 até o F12, acho que você sabendo isso aqui já vai te dar uma ideia do que a gente vai fazer, né? Então a gente tem aqui ela como tecla, aqui a gente tem ela como hexadecimal e aqui como valor decimal. A gente não vai utilizar os valores em hexadecimal nem em decimal. Por quê? Porque vai deixar o código feio, pessoal, e não vai ser fácil de entender. A gente colocando em teclas é muito mais fácil de você ler e de não fazer besteira, porque aqui você já está lendo o que é a tecla. Se eu tivesse colocado lá 0x80, você não ia saber o que é. Agora, se você olhar aqui e ler que é o Ctrl da esquerda, é muito mais fácil, né? Então a gente vai utilizar dessa maneira aqui, tá? Então com essas explicações, a gente já vai para o código, vamos começar a primeira parte aí, que é como colocar isso em prática, e eu vou dar uma informação de segurança muito importante. Você precisa prestar atenção agora, tá? Vamos lá para a ID do Arduino. Eu vou pegar meu Arduino Micro, né, o Pro Micro, e vou conectar aqui no meu computador. Arduino conectado, o que você precisa fazer? Vim aqui em ferramentas e selecionar o Arduino. Eu coloquei aqui o Arduino Micro. Se você estivesse utilizando o Leonardo, você colocaria aqui, tá? Então eu vou usar o Micro. E qual é a porta que você instalou, né? Então vamos lá, vem aqui em portas. O meu Arduino Micro está nessa porta. Eu não estou utilizando um computador com sistema Windows. Se você estiver utilizando com sistema Windows, aí vai aparecer com 3, com 4, com 5, a porta, né, de comunicação serial que você instalou. Você seleciona e beleza, tá? É isso que você precisa saber. Agora que a gente já espetou ali o nosso Arduino no computador, vamos começar os primeiros códigos que eu vou mostrar para vocês como funciona a biblioteca Keyboard. Abrimos uma tela em branco, né? Ele aparece sempre assim com as funções void setup e void loop. Por que void? Porque são funções que não retornam nada. Então são void, tá? Vamos apagar aqui o comentário para não deixar muito poluído. E a gente vai começar aqui. Primeira coisa que a gente tem que fazer é importar a biblioteca que a gente quer utilizar. Então vamos lá no comecinho do código. Primeira coisa que a gente tem que fazer é importar. Então a gente vai colocar aqui, ó, um hashtag include. A gente vai colocar sinal de menor. Vamos colocar então a biblioteca que a gente quer incluir no nosso programa, que é a Keyboard. Fecha aqui com o sinal de maior. Opa, faltou aqui o ponto H, né? A extensão do arquivo, tá? Beleza. Com isso, a gente está falando que a gente vai pegar uma biblioteca que já foi desenvolvida por uma outra pessoa, chamada keyboard.h, e que lá tem toda a programação
de como transformar o seu Arduino em um teclado. A gente não precisa saber como isso funciona. O que a gente precisa saber? Somente aquelas funções de como utilizar a biblioteca, que são aquelas funçõezinhas lá que eu mostrei para vocês. Então, vamos lá, vamos começar aqui dentro do setup. A gente vai utilizar, como eu falei para vocês, a porta número 2. Lembra que eu vou, toda vez que eu for fazer um teste aqui, eu vou estar mandando GND no pino 2. Então, vamos fazer um pin mode no pino 2, ponto, vírgula. Esse pino 2, a gente quer que ele funcione como uma entrada digital, então ele vai ser um input. E nós vamos colocar nível alto, então a gente vai colocar um pull-up. Eu já expliquei isso no vídeo passado para vocês, quando a gente começou com os outros dispositivos, onde eu mostrei programação com o Arduino, tá? Mas eu vou passar por cima. Caso você queira mais detalhado, assiste o vídeo passado. Eu vou deixar também na descrição desse vídeo o link para o vídeo passado, para o dispositivo passado, certo? O que isso aqui está fazendo? A gente está falando que a gente vai utilizar o pino 2 lá da plaquinha, e ela vai ser um pino de entrada, e nós queremos colocar um pull-up. O que é colocar um pull-up? É colocar um nível alto no pino 2. Para quê? Porque nós não queremos que lá fique sem nenhum valor. Né? A gente pode ter o valor baixo, o valor alto, mas se a gente não colocar nada, vai ficar flutuando, vai pegar interferência, vai dar problema. Então a gente já vai colocar um resistor de pull-up. Esse resistor é interno no microcontrolador. Então a gente vai falar que ele vai ser um pull-up e ele vai elevar então o sinal na entrada para 5 volts, né? Para nível alto. Então no pino 2, se você for medir, já tem nível alto, certo? Daí a gente vai o quê? A gente quer transformar o nosso Arduino em um teclado. Lembra que eu falei? Como que a gente faz isso? Utilizando a função begin. Então a gente vai colocar aqui keyboard, ponto, qual é a função que tem lá dentro que a gente vai utilizar? É a begin, que é a que inicializa, né? Então, ponto, vírgula aqui. A partir desse momento, quando ele encontra essa linha, ele transforma o seu Arduino em um teclado. Aqui agora, pessoal, onde eu vou colocar aqui o comentário, ó, vou colocar aqui, ó, importante. Nesse lugarzinho aqui eu vou colocar uma coisa muito importante, mas eu não vou colocar agora. Assiste o vídeo que eu já vou explicar. O que eu vou colocar aqui vai garantir que você não vai perder o seu Arduino, tá? Vamos lá, vamos seguir. Vamos na parte do looping. Então o que aconteceu aqui? Ó? Importou a biblioteca Keyboard, eu falei que eu vou usar o pino 2, falei que é a entrada, deixei nível alto. Falei, transforme o meu Arduino em teclado. Pronto, virou um teclado. Agora ele entra na função loop e fica fazendo isso aqui, ó, sem parar, tá? Então vamos lá, vamos fazer então um teste para ver qual é o nível lógico no pino 2. Então a gente vai fazer um if, né? Abre e fecha aqui o parênteses. Abre e fecha as chaves, tá? Faça isso para você nunca perder o abrir e fechar. O que a gente quer fazer? Vamos ler o que a gente tem no pino 2. Como que a gente lê o que tem no pino 2? É uma entrada digital, então a gente usa o digital read, que eu vou ler uma entrada digital. Qual a entrada? Coloca entre parênteses a entrada número 2. Então eu vou ler um valor lá. Quando eu ler esse valor, eu quero fazer uma condição, né? Eu quero saber se ele é igual a nível baixo. Então vou explicar, pessoal. Então vamos lá. Quando começou aqui no setup, a gente falou que o nível 2 era uma entrada digital e já estava com nível alto. Beleza. A gente chegou aqui no looping e ele vai ficar perguntando: o que tem na entrada 2? O que tem na entrada 2? Nível alto, né? Tá em pull-up. Nível alto, quando tem 2 igual, é porque eu estou fazendo uma comparação. Nível alto, que é o que tem aqui, certo? Nível alto é igual ao nível baixo? Não é. Então ele não executa o que está aqui dentro, certo? Porque não é uma condição verdadeira. Só que como está em loop, não tem mais nenhum código aqui, então ele volta e fica lendo aqui, ó. O que tem na entrada 2? Nível alto é igual ao nível baixo? Não é. Então ele não entra dentro desse if. Mas vamos dizer que você apertou o botão 1, que é colocar o GND no pino 2. Então o que era um sinal alto passou a ser um sinal baixo. Ele vai perguntar o que tem no pino 2. Agora tem GND no pino 2. GND é sinal baixo. Sinal baixo é igual a sinal baixo? É. Então quer dizer que foi apertado, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai chamar a função keyboard.print.
Vou colocar ln para colocar um embaixo do outro, tá? Print ln. Abre e fecha, ponto vírgula, para você não esquecer. E coloca aqui entre aspas duplas uma frase. Vamos lá, botão 1 acionado. Certo? Então, olha só. Ligou o seu Arduino. Ele fala, vou usar o pino 2 está alto. Caiu aqui. Pino 2 está alto, não é igual a baixo, não faz nada. Fica nessa. Você apertou o botão, o pino 2 passou a ser nível baixo. Nível baixo é igual ao nível baixo? Então quer dizer que o botão foi apertado, e aí ele vai dar um keyboard print ln e vai escrever, né? Ele vai mandar esse texto, botão 1 acionado. É como se o seu Arduino tivesse digitado, né? Como se você tivesse digitado o botão 1 acionado. Se eu fizer isso, se eu ligar o meu Arduino agora, ele vai ler essa programação, ele vai entender que ele é um teclado. Quando eu apertar o botão 1, ele vai escrever botão 1 aqui, ó. E vai pular uma linha. Se eu apertar de novo, né, ou se eu segurar apertado, ele vai ficar fazendo isso aqui, ó. Por quê? Ele está escrevendo, ele é um teclado agora. Eu não mandei ele desligar em nenhum momento, eu não coloquei o keyboard end para ele parar de ser um teclado. Ele entendeu que agora ele é um teclado, o que a gente pode fazer? A gente mandou ele ser um teclado. Então ele vai ficar escrevendo, toda vez que você apertar um botão, ele vai escrever. Mas olha só, pessoal, por que eu falei que isso aqui é importante? Aqui ele só está escrevendo porque essa condição foi verdadeira. Mas o normal dela é não ser verdadeira, é ser falsa. Então ele não escreve, ele só vai escrever quando eu apertar um botão. Mas vamos dizer que você fez uma besteira no código e você colocou aqui algo como isso daqui, ó. Olha só, se você erra nesse ponto aqui, o que vai acontecer quando você ligar o seu Arduino no computador? Ele vai falar que o pino 2 é um pino de entrada com nível alto. Ele vai transformar seu Arduino num teclado e ele vai chegar aqui nesse if e vai ver nível alto é igual ao nível alto? E já vai escrever na tela. Como isso aqui está em loop, ele vai ficar escrevendo sem parar. Ele vai ficar escrevendo sem parar. E você vai descobrir que você programou errado. Só que daí como é que você vai arrumar isso, pessoal? Porque se você ligou o seu cabo no Arduino, ele vira um teclado. Como que você vai clicar nessa janela? Ele vai começar a escrever aqui, ó. Você não vai conseguir abrir o seu código para enviar para ele. Porque ele é um teclado, ele vai ficar escrevendo sem parar. Eu vou mostrar para vocês na prática, tá? Ele vai ficar escrevendo sem parar. E daí você vai o quê? Perder seu Arduino. Por quê? Você não vai conseguir mandar outro código para ele, porque quando você liga, ele vira um teclado. Então, como que você resolve isso de uma maneira muito simples? Você coloca aqui, antes dele entrar no looping, você coloca um delay. Um delay de quanto? De um tempo que dê para você subir um outro código. Então, eu vou colocar aqui 20.000 milissegundos. 20.000 milissegundos é a mesma coisa que 20 segundos, tá? Então, olha a diferença. Quando eu ligo o meu Arduino, ele vai falar, vou utilizar pino 2 é alto, transforme meu Arduino num teclado, opa, espera 20 segundos, fica paradinho 20 segundos. Daí depois ele cai aqui, vê que tem uma condição errada e começa a escrever sem parar. Vai escrever sem parar, mas o que dá para fazer? Dá para você desplugar o seu Arduino do computador, dá para você corrigir o seu código, plugar novamente. Ele vai executar isso, mas você vai ter 20 segundos para vir aqui e mandar um código corrigido. Então você não vai perder seu Arduino, porque você tem tempo para trocar o código, tá? Isso é muito importante, eu vou mostrar isso na prática para vocês agora. Então vamos lá, vamos testar isso daqui. Vou colocar aqui o jeito certo primeiro, né? Que é com nível baixo. Então aqui, o que vai acontecer? A gente vai ligar, vamos esperar os 20 segundos. Por garantia, eu vou deixar esse código aí. Daí, depois dos 20 segundos, ele vai imprimir alguma coisa na tela? Não. Por quê? Essa condição aqui não é verdadeira. Nível alto não é igual ao nível baixo. Daí eu vou jumpear lá o GND com o botão, com o pino 2, né? Que é como se eu tivesse apertado o botão 1. Daí essa condição vai passar a ser verdadeira e ele vai escrever isso aqui, ó. Botão 1 acionado. Como não tem um delay aqui dentro e ele é muito rápido, você vai ver que ele vai escrever um monte de botão 1 acionado, tá? Então vamos lá. Vamos clicar aqui para compilar, ele vai salvar, compilar, se não tiver nenhum erro, ele vai carregar no Arduino. Clicou,
Olha lá, ele está compilando. Agora ele está carregando e ele está carregado. A partir desse momento que ele está carregado, o meu Arduino já é um teclado. Se tivesse alguma coisa errada, ele já ia começar a escrever na tela aqui desse jeito, tá? Para não estragar o meu código, eu vou abrir um bloco de notas. Para quê? Porque eu vou deixar meu cursor piscando no bloco de notas, para ele escrever no bloco de notas, e não no meio do meu código, tá? Porque se você deixar aqui na hora de testar, ele vai escrever em cima do seu código, tá? Então eu vou deixar aqui um bloco de notas aberto, piscando ali. E agora a gente vai jumpear, né? É como se eu estivesse apertando o botão número 1, né? Então olha lá, pessoal, vou fazer. Olha lá. Jumpeei, olha lá. Ele está escrevendo o botão 1 acionado. Olha isso, pessoal. É muito rápido, tá? Porque não tem um delay ali. Olha quantos botões acionados ele mandou. Então vocês viram que desse jeito aqui, ele manda somente quando eu aperto o botão. Agora eu vou simular para vocês o erro. Vocês vão ver que louco que é isso. Eu vou colocar aqui nível alto. Ou seja, essa condição já vai ser verdadeira, toda vez ela vai ser verdadeira. Eu não preciso nem apertar o botão. Então quando eu transferir esse código, você vai ver, vai dar 20 segundos, ele vai começar a escrever botão 1 acionado. E eu vou deixar esse carinha aqui. Deixa eu apagar isso aqui para vocês verem, ó. Zerei. Ele vai começar a escrever aqui, tá? Eu vou enviar agora o código com erro. Ele está compilando, carregando. Carregado, ele vai começar a executar. Está contando os 20 segundos. Eu vou deixar piscando aqui, ó. Vai dar 20 segundos e ele vai começar a escrever que nem louco. Eu não vou apertar nada, eu não vou jumpear nada, eu não vou ligar GND em lugar nenhum. Eu não vou apertar nenhum botão. Eu fiz uma programação errada. Ele vai começar a escrever sem parar. O meu Arduino vai ficar louco, né? Vai virar um teclado sem limites. Olha lá, começou. Então, olha o que acontece, pessoal. Se eu pegar aqui agora, programei errado, quero corrigir. Eu não consigo nem usar mais o mouse, ó. Eu não consigo sair daí. Se eu vier para a tela do Arduino, ele vai começar a escrever botão 1 no meio do meu código. Eu não consigo mandar outro. Eu vou ter que desligar o Arduino. Olha lá. Eu desliguei. Vamos esperar porque ele mandou muita comunicação serial aqui. Tem que esperar ele acabar. Consegui. Eu tirei o cabo USB do Arduino. Vocês viram que ele ficou enlouquecido, né? Ele começou a escrever sem parar. O que ia acontecer? Se eu saísse dessa tela e viesse para essa, ele ia começar a escrever aqui. Não ia dar tempo de eu mandar o código. Então agora eu vou corrigir o código. Vou corrigir o código, vou salvar. Deixar bonitinho. Agora eu vou ligar o cabo USB no Arduino e eu vou ter os 20 segundos para mandar o código por cima. Liguei o cabo, vou clicar aqui para enviar um novo arquivo. Então, olha lá, ele compilou, carregando, carregou. Pronto, consegui sobrescrever, não vai ficar escrevendo à toa. Então, esse delay aqui vai salvar a sua vida, tá? É isso que eu queria deixar de importante para vocês. Agora a gente vai começar a fazer o código propriamente dito que a gente vai utilizar no nosso dispositivo, tá, pessoal? Isso aqui foi só para vocês verem como que você importa a biblioteca, como que você inicia a biblioteca e como que você utiliza a biblioteca, tá? Agora a gente vai começar os comandos de verdade, com as explicações de verdade do nosso código. Vocês vão ver também que é bem simples. Bom, vamos apagar esse código que a gente fez aqui. Deixar o arquivo em branco, para vocês acompanharem do zero, tá? Vamos lá. Vocês têm que, primeira coisa, importar a biblioteca. Tem duas maneiras de fazer isso, tá, pessoal? Você pode colocar dessa maneira aqui, o include entre aspas keyboard.h. Você pode fazer dessa maneira. Ou você pode fazer dessa outra maneira aqui, ó. Include, abre e fecha no sinal de maior e de menor. Abre o sinal de menor, keyboard.h, fecha o sinal com maior, né? Então você pode utilizar das duas maneiras, tá? Então depois que você inclui a biblioteca, a gente vai para as definições. Vamos definir aí todas as portas que a gente vai utilizar. Então a gente vai utilizar 12 botões. Então eu vou fazer primeiro como se a gente estivesse utilizando o Arduino Leonardo. Então eu já vou colar aqui, pessoal, para ficar mais rápido o vídeo, tá? Então a gente vai definir o botão 1, né? Eu criei aqui um apelido para as portas do Arduino. Então eu tenho a porta 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Por quê?
No Arduino Leonardo, eu falei para vocês que os pinos eram em sequência, né, do 2 ao 13. E eu vou criar um apelido para cada uma das portas. Então eu vou criar um apelido botão 1, botão 2 até o botão 12 para cada uma das portas. Assim eu não preciso trabalhar com o número das portas e sim com os apelidos, que fica mais fácil de vocês entenderem o código, certo? Agora que a gente já criou um apelido para cada pino do Arduino, a gente pode, e também, pessoal, depois é só eu mudar aqui, no caso do Pro Micro, o que muda é o pino 11, 12 e 13, né? Então eu só mudo aqui, muda no programa todo. Se eu estivesse utilizando as portas em vários locais do programa, eu teria que arrumar em vários locais. Como a gente cria um apelido para elas, fica fácil depois, tá? A gente não tem que reescrever o código. Então é muito importante você utilizar o Define para isso, porque facilita bastante a sua vida. Então agora a gente tem que falar o que é cada uma dessas portas, né? Só que a gente não vai mais falar o número das portas, a gente vai falar os apelidos das portas, porque fica muito mais fácil. Então vamos lá, a gente vai colocar o Pin Mode, né? Então vamos colocar o Pin Mode para quem? Para o botão 1, que é o apelido, né? Botão 1, botão 2, 3, 4 até o 12, todos eles vão ser um input e eu quero que todos eles tenham um nível alto para a gente não ter interferências, porque o acionamento é com GND. Então se não estou acionando, eu quero que fique nível alto para garantir que não vai ter interferência. Então, beleza, definimos, né, os apelidos e agora a gente já falou que cada um dos pinos, né, são inputs e com pull-up, né, entradas digitais com pull-up. Agora a gente vai começar a transformar o nosso Arduino em um teclado. O que a gente faz? A gente faz o Keyboard Begin. A partir desse momento, a gente transformou o nosso Arduino em um teclado. Então, para não ter problema, vamos fazer o quê? Vamos fazer o delay e vamos já colocar 20 segundos aqui, que é para não ter problema, para dar tempo, tá? Não coloque 20, coloque 20.000, porque é milissegundos. Se você colocar 20, não vai fazer nem cosquinha, tá? Porque 20 milissegundos não vai dar tempo de você mandar o outro código. Então, 20.000, tá? Isso aqui é segurança. Vou até fazer um comentário aqui, ó. Importante. Beleza, é só isso que a gente tem que fazer de setup, de configuração. Agora a gente vai começar a programação dentro da parte do looping. O que a gente quer fazer? Vamos primeiro verificar os estados dos botões. A gente precisa saber se o botão está acionado ou se ele não está acionado. Para isso eu vou criar uma variável booleana, que é verdadeiro ou falso, né? Para cada um dos botões. Eu vou chamar ela de status. Status do botão 1, status do botão 2. Então eu vou ler o status de cada um dos botões e vou armazenar nessa variável booleana. Então eu vou colocar aqui já para facilitar, eu vou copiar e colar, porque senão tem que ficar digitando muita coisa, né? Então vamos lá, olha só. A gente vai então criar uma variável booleana que vai ter o nome de status do botão 1, status do botão 2 e assim por diante. São 12 botões. E o que a gente vai gravar nela? O que a gente lê. A gente vai ler então o botão 1, o botão 2, o botão 3. E esse botão 1 aqui é o apelido da porta, né? A gente está lendo a porta que está vinculada ao apelido botão 1. A gente está lendo a porta que está vinculada ao apelido botão 2 e assim por diante. Então, a gente está lendo cada uma das portas e armazenando nos status. Beleza, agora a gente já sabe o que tem na porta. A gente está lendo. E como isso aqui está em loop, ele vai ficar lendo sem parar. Agora a gente vai fazer as funcionalidades de cada um dos botões. A gente vai fazer de um jeito que fique fácil de você alterar depois, tá? Então vamos criar agora mais 12 variáveis, que são as funcionalidades dos botões. E eu já vou colocar as funcionalidades e eu vou explicar cada uma para vocês. Então aqui eu vou colocar uma variável B1, B2, B3 até o B12. E vai ser uma variável do tipo char, tá? Que são caracteres. Então, na variável B1, eu vou colocar esse valor aqui, ó, que é seta para a direita, que vai ser o meu x+. Na variável B2, eu vou colocar seta para a esquerda, x-, seta para cima, seta para baixo, page up, page down, F11 e F12. Então, olha só, seta para a direita e para a esquerda é x, x+, x-. Seta para cima e seta para baixo é y+, y-. Page up e page down é z+, e z-. Eu vou configurar lá no Mach 3 as teclas F11 e F12 para ser o A+, e o A-. Então eu vou colocar aqui key F11, key F12 para ser o A+, e o A-.
Agora aqui, pessoal, no caso do botão 9, eu tive que criar dois botões 9, botão 9A e botão 9B. Por quê? Eu quero dar um ciclo start no botão 9, só que o ciclo start, ele precisa que sejam apertados duas teclas. O key left alt, que é o alt da esquerda do teclado, mais a letra R. Então, na variável B9A, eu vou gravar a tecla alt da esquerda. E na variável 9B, eu vou gravar, né, a letra R. Então, quando eu utilizar essas duas variáveis, é como se eu estivesse dando um alt R, certo? O meu botão 10, eu quero que seja a pausa, né? Então, com o botão 9 eu ligo, né, dou um start no G-Code, com o botão 10 eu dou uma pausa. A pausa é só mandar um espaço, então estou mandando aqui uma string com espaço. O botão 11 vai ser o tab do teclado que faz abrir aquela janelinha, né, do jog. Então, key tab, né, tecla tab. E o F5 liga e desliga o spindle. Então eu vou utilizar no botão 12 para ligar e desligar o spindle, eu vou utilizar o key F5, né? Aonde que estão essas informações? Eu mostrei para vocês naquela tela de teclas especiais. Ele já lá na documentação do Arduino ele mostra, né? Tem todas as teclas especiais. Olha só, são essas teclas aqui, ó. Aqui eu peguei, no caso do Alt R, eu preciso pegar o Alt da esquerda, então é esse daqui, mais a letra R, que eu estou passando a letra R, o caractere R. No caso das setas, olha só, seta para cima, seta para baixo, seta para esquerda, seta para direita. Daí eu peguei aqui, ó, seta page up e page down, e peguei o F11 e o F12, peguei o F5 também. Então, tudo está aqui na documentação, bem simples, tá? Então, aqui a gente criou as funções. Eu vou usar essas 12 funções. Aqui, pessoal, por que eu deixei esses dois bloquinhos separados? Não tem nenhum problema, tá? Poderia estar junto. É só para mostrar para vocês que tem uma diferença de funcionalidade. Por quê? Nas setas, quando eu quero mover o eixo, qualquer um deles, X, Y, Z ou A, eu quero poder segurar minha tecla e eu quero que, segurando, o eixo continue funcionando. Só que no caso de dar um start, dar uma pausa, né, apertar o tab ou ligar o spindle, eu não quero ficar segurando o botão, eu só quero apertar e soltar. Então, esses comandos que eu marquei aqui em amarelo são comandos que eu vou utilizar segurando o botão apertado. E esses comandos aqui de baixo são comandos que eu vou utilizar apertando e soltando o botão. Então, tem diferença. Então, vamos lá, vamos começar com esses aqui do eixo. Vamos começar, então, com o X positivo, certo? O que eu quero fazer? Eu quero pressionar o meu botão e enquanto ele estiver pressionado, eu quero executar um movimento. Então a gente vai utilizar um while. O while é enquanto. Enquanto uma condição for verdadeira, qual condição? A condição que eu vou colocar aqui dentro desse botão, certo? Enquanto essa condição for verdadeira, eu vou abrir e fechar chaves. Enquanto essa condição for verdadeira, vai executar o que tiver aqui dentro. Quando ela não for mais verdadeira, ela vai sair e vai continuar o código. Certo? Qual que é a condição que eu quero? Eu quero o status do botão 1. Qual que é o status do botão 1? O status do botão 1, quando a gente liga e não tem nada apertado, ele é nível alto. Tá vendo? A gente colocou um PUAP aqui, ó, no botão 1. Então, quando eu leio o status do botão 1, ele está falando que tem nível alto. Nível alto é apertado? Não é apertado. Se eu deixar dessa maneira, ele vai entrar sem eu apertar, porque nível alto é verdadeiro. Nível alto é verdadeiro, então ele vai fazer essa condição ser verdadeira, ele vai entrar. Só que eu não quero essa condição, eu quero quando é nível baixo. Então eu vou negar essa condição, eu vou colocar uma exclamação. Então, ao invés de falar que eu quero quando seja verdadeira, eu estou falando que eu quero quando seja falsa. Então, como ele vem nível alto é verdadeiro, verdadeiro não é o que eu quero, porque eu estou negando. Então, ele não entra. Agora, se eu apertar o botão, jogando GND na entrada 2, que é a entrada do botão 1, eu passo a ter nível baixo. E nível baixo, ele é falso. Então, se ele é falso, é o que eu quero, porque eu estava negando a verdade. Então, o falso vai entrar dentro do while. Então, quando eu entro dentro do while, eu quero agora executar um movimento. O que é executar um movimento? A gente vai utilizar, então, o keyboard. E o que eu quero fazer? Eu quero mostrar que eu pressionei a tecla. Então, eu vou dar um press, abre e fecha, ponto vírgula, para não esquecer. E o que eu vou colocar aqui? Vou colocar
a função do botão 1. O que vai acontecer aqui? Quando a gente apertar, então, o botão 1, ele vai cair aqui e vai escrever. E ele vai ficar escrevendo sem parar, porque essa condição aqui é verdadeira. Mas como que ele vai saber? Ele precisa verificar. Então a gente tem que ler novamente o status para saber que continua apertado, né? Então a gente vai fazer um digital read aqui, ó. Então esse status que a gente leu no começo, a gente tem que ler dentro da função. Então como vai funcionar? Ele vai ver nível baixo é verdadeiro, porque tem a exclamação. Então ele entra, daí ele pressiona o botão. Ele verifica o que tem na entrada do botão 1, nível baixo é verdadeiro, e ele fica ali. Quando eu soltar o botão, passa a ter nível alto, então ele vai ver que o status do botão tem nível alto vem para cá, nível alto não é mais verdadeiro, porque a gente tem uma exclamação, ele sai daqui. Então aqui eu só tinha dado um press, ele ficou pressionado enquanto era verdadeiro, né? Se eu estou pressionado, eu tenho nível baixo, ele fica lendo que tem nível baixo e continua. Quando eu solto, ele vai entender que tem nível alto, então eu tenho que avisar para o código que eu soltei o botão. Então aqui, quando ele sai do while, a gente tem que colocar aqui, ó, um keyboard.release, abre e fecha. Só que release de quem? Quem que a gente soltou? A gente soltou o botão 1, certo? Vou explicar mais uma vez. Por padrão, quando não está apertado, tem nível alto no status. Só que nível alto é verdadeiro, mas como a gente pôs a exclamação, a gente não quer o verdadeiro, a gente só quer quando é falso. Ele só entra quando é falso, a gente inverte. Então quando eu aperto o botão, ele entra aqui. Quando ele entra aqui, o Arduino, que é um teclado, vai pressionar o B1. Quem é o B1? É a seta para a direita. Então ele vai simular como se alguém estivesse apertando a tecla para a direita. Ele vai ver na linha de baixo que o nível continua baixo. Então ele vai continuar com a tecla apertada. E vai ficar apertado enquanto estiver apertado. Quando eu soltar, o status passa a ter nível alto. O nível alto sai do while porque essa condição não é mais a que a gente queria. Daí ele vem para cá e ele dá um release no botão 1. Ele fala que soltou o botão 1. Simples assim, tá? Então a gente vai utilizar o while quando a gente quer que o botão fique pressionado, que é no caso das movimentações do eixo. Agora é só fazer isso daqui para o botão 1, para o botão 2, para o botão 3, para o 4, 5, 6, 7 e o 8. Por quê? Os 8 primeiros botões eu vou utilizar para movimentar os eixos e esses 8 botões eu quero que funcione pressionado. Então é só copiar isso daqui, colar e mudando onde está 1, colocar 2. Parece muito código, mas é tudo igual. A explicação que eu fiz para o botão 1, agora funciona para o botão 2, para o botão 3, para o botão 4, 5, 6, 7 e 8. Qual que é a diferença? É que o que ele vai pressionar, no caso aqui do botão 8, ele vai pressionar o B8. No caso do 7, vai pressionar o B7. Cada um ele vai pressionar uma tecla diferente, tá? É o seu Arduino simulando como se fosse alguém apertando as setinhas do teclado, tá? Então, a gente fez as 8 programações para os botões que ficam apertados. Agora, a gente vai fazer para esses aqui, ó, para o botão 9, 10, 11 e 12, que são botões que a gente aperta e solta. Só que o botão 9, a gente tem que apertar duas teclas. A gente tem que apertar o Alt e o R. Então, como que a gente vai fazer? No caso agora que a gente só vai apertar e soltar, a gente vai utilizar um if, tá? Então a gente vai fazer um if, abre e fecha onde tem a condição, coloca as chaves, abre e fecha chaves para não ter erro, depois coloca o código, tá? Então a gente vai, vou copiar aqui para ficar fácil, ó, que a gente quer entrar quando é apertado. Então é quando a gente está negando o status do 9, né? No caso aqui é o botão 9. Quando a gente aperta o botão 9, é isso daqui, tá? Quando a gente aperta o botão 9, a gente entra aqui dentro. Daí o que a gente quer fazer? A gente quer dar um keyboard.press. E o que a gente quer apertar? A gente quer apertar o B9A, que é a primeira tecla, que é o Alt. Vou dar um ponto vírgula aqui, tá, pessoal? Depois que a gente apertou o Alt, a gente quer apertar também o 9B, que é a segunda tecla, que é o R. Então a gente está apertando o R. A gente apertou e soltou? Não, porque a gente só deu um press. O press é apertar. Eu não soltei ainda. Quem solta é o release. Então eu apertei o Alt e depois eu apertei o R. Então eu estou com as duas teclas apertadas.
Para dar tempo dele conseguir ler, a gente vai dar um delay de 200 milissegundos, tá? Só para dar tempo dele estar lendo essa informação. Então, depois que ele leu que eu apertei, que eu estou apertando as duas teclas, eu tenho que dar um release para soltar e executar o comando. Então, eu vou dar um keyboard. Só que agora o release são duas teclas, então eu quero soltar todas. Então, a gente vai dar um release all, que são soltar todas as teclas. E como é um if e é muito rápido, a gente vai dar um delay aqui também, para que ele não fique fazendo 500 vezes a mesma coisa, tá? Então a gente vai dar um delay de 1 segundo, que daí dá tempo de soltar o botão e não dá problema dele ficar pegando como se fosse pulsos fantasmas, tá? Então simples assim, olha só. Então o que ele vai fazer? Quando você apertar o botão 9, ele vai entrar aqui, o Arduino vai chegar e vai apertar, né? Vai dar um press, né? Ele vai apertar o Alt da esquerda, daí depois ele vai manter apertado, porque a gente só deu um press. Então ele vai apertar e segurar o Alt da esquerda. Daí na próxima linha ele vai apertar e segurar o R. Daí ele vai esperar um pouquinho e daí depois ele vai dar um release all, ele vai soltar as duas juntas. E vai dar o comando de Alt R, que é o ciclo Start. E ele vai dar um delay aqui, para quê? Para não ficar repetindo isso. Porque é muito rápido a programação. Então, para dar tempo de soltar o botão e não ter problema. Isso foi o botão 9, que é um botão, olha só, que tinha dois valores. Eu precisava dar um key left out mais o R, né? Então na primeira variável eu coloquei o key left out e na segunda variável eu coloquei a letra R. Agora os outros botões são botões simples. Então a gente vai fazer aqui, eu vou copiar para ficar fácil, colar, vou apagar aqui, ó, esse miolo aqui, para explicar para vocês. O botão 10 é a pausa. Agora, no botão 10, eu não preciso manter pressionado, eu só vou apertar e soltar. Então aqui, eu não vou utilizar mais o press, eu vou utilizar o seguinte, o keyboard .write. Por quê? Ele já aperta e solta sozinho no mesmo comando. Eu não preciso dar um press e um release. Eu poderia colocar um press e depois um release. Mas o write já faz isso automaticamente, ele aperta e solta, ele já entende que é para apertar e soltar, não é para segurar apertado. Então a gente vai colocar aqui qual é o botão, né? Vou copiar aqui para ficar fácil, pessoal. Eu vou colar aqui, só que é o botão 10, né? E ponto vírgula. E daí vou dar um delayzinho também para ele não ficar fazendo isso aí um monte de vez, para dar tempo de soltar o botão. Vou colocar aqui 1 segundo é suficiente. Então, olha só, apertou o botão 10, ele vai fazer o quê? Um keyboard write. O que é? Apertar e soltar a tecla espaço. Simples assim. Por que espaço? Porque lá no B10 eu coloquei um espaço. Tecla 11. Tecla 11 é o tab. Eu quero apertar e soltar o tab. Então, vou clicar aqui para copiar, vou colar. Qual é o botão? Botão 11. Quando eu apertar o botão 11, eu quero apertar e soltar a função do botão 11. Então, executo o B11. E o B12, eu quero apertar o F5, né? Então eu vou colar aqui, botão 12, eu quero executar a função que está no 12. Então o write, ele vai entender que é para aperta a tecla e solta. Aperta a tecla e solta. Só que no caso do 9, eu preciso apertar duas teclas e soltar. Daí eu não posso usar o write, eu tenho que usar o press. Então ele pressiona e mantém pressionado, pressiona e mantém pressionado. Depois que estão as duas pressionadas, ele solta as duas juntas, executando o movimento, né, de Alt R. Simples assim, pessoal. Esse aqui é o código que você tem que mandar para o seu Arduino. Isso no caso do Leonardo. Só que o que eu vou utilizar é o Micro Pro. O que vai mudar? A programação toda é a mesma, tá? O que vai mudar é aqui em cima os apelidos das portas. Meu botão 1 está no pino 2, até o 9, beleza. Até o 9, tá beleza, pino 8. O meu pino 9 está no 10, pino 9 está no 10. O que muda é o 10, 11 e o 12. O meu 10 está no 16, então o meu 10 está no 16. O meu 11 está no 14, então o meu botão 11 está no 14. E o meu botão 12 está no pino 15. E o meu botão 12 está no pino 15. Então pronto, pessoal, a gente alterou pro Pro Micro, né? Simplesmente mudamos as portas aqui
do apelido do botão 10, 11 e 12. Agora é só eu enviar para minha plaquinha Pro Micro e daí a gente vai estar com a nossa programação pronta. Eu vou copiar aqui, ele vai fazer uma compilação, não tem erro, ele vai carregar e vai enviar para o Arduino. Carregado, está pronto, tá, pessoal? Ele está pronto para ser utilizado. Agora eu posso tirar aqui do computador. Agora o que eu vou fazer? Vou mostrar para vocês o dispositivo que a gente vai usinar. Eu fiz aí um projetinho 3D rapidinho e a gente vai usinar. Então esse aqui vai ser o controlinho que a gente vai usinar. Nessa vez eu não tenho madeira, então eu vou fazer tudo em PAD. Então olha só, deixa eu abrir aqui para vocês verem como que é por dentro. Olha só, tem um espaço ali para a gente colocar o Arduino, espaço para armazenar os fios, né, e os botões. A gente vai colocar então aqui os 12 botões. Depois eu vou falar para vocês como dá para colocar mais botões. Dá para colocar mais 2 botões com 2 funções bem legais aqui. E dá para colocar, se você quiser, mais 10 botões de uma outra maneira, somando no total 22 botões nessa controladora, tá? Fica ligado. Então agora eu vou mostrar para vocês o G-Code, como ficou. Olha só, aqui a gente tem o G-Code para fazer a parte de cima, né, que tem os furos, e o G-Code da base para a gente fazer a usinagem. Vamos lá para a máquina agora, a gente vai fazer a usinagem dessas 2 peças em PAD e vamos começar a montagem. Então olha só como ficou a nossa pecinha, né? Ficou bem legal. A gente vai colocar os botõezinhos, olha só. Vou colocar aqui o amarelo no Y, azul aqui no X. Vou colocar um verde para ser o ciclo start, um amarelo para ser o pausa. Vamos colocar aqui, ó, um vermelho no Z, o preto no A. E branquinho aqui para ser o tab, né, que abre o jog, e o F5. Olha que legal. Daí a gente vai controlar aqui, ó. Tem essa parte aqui também que tem o rebaixo, né? Nosso Arduino vai encaixadinho ali. Isso daqui vai aqui. E a gente vai colocar 4 parafusinhos para travar o conjunto. Então agora o que a gente vai fazer? Vou prender todos os botões. Prender todos os botões aqui. Tenho que jampear um terminal de cada um deles, né, para a gente ligar no GND. Depois o outro terminal soldar aqui na plaquinha, tá? Eu vou utilizar esse fiozinho branco, porque daí fica tudo branco, fica meio camuflado aqui dentro. Fiozinho bem fininho. Vou cortar os fios bem pequenininhos, certinho. Vou soldar todos eles aqui já certinho. E depois eu venho soldando nos botões. Bom, pessoal, eu já soldei então aqui, olha só. Jampeei todos os botões. Vamos verificar se tá funcionando, né? Eu vou pegar o primeiro e o último. Como todos estão jampeados, eu vou pegar o primeiro e o último. Olha lá, dá continuidade. Então tá passando por todos, né? Beleza, tá certinho. Então aqui a gente já jampeou todos eles. Aqui no meu Arduino Micro, olha só, eu já soldei os fiozinhos. Agora o que eu vou fazer? O primeiro aqui é o GND. Esse primeiro é o GND. Eu vou soldar em um desses terminais que estão jampeados, tá? Daí eu vou estar mandando GND para todos.
E depois eu vou ver qual que é o botão 1, qual que é o botão 2 e vou soldando no fiozinho correspondente. Olha só, pessoal, acabei de soldar tudo. Eu numerei aqui, ó, para ficar mais fácil, tá vendo, ó? Para eu saber qual que é o botão, né? Porque quando a gente tá olhando de um lado, né, é de um jeito, quando a gente vira, fica ao contrário, né? Então, para não soldar errado, eu já numerei tudo certinho cada um dos botões. Soldei e agora é só a gente fazer a mágica de fazer isso aqui se acomodar aqui dentro, né? Bom, pessoal, olha só, parafusei, coloquei tudo ali para dentro os cabos, ficou perfeito, né? Agora a gente vai ligar o Mach 3, vamos conectar o nosso dispositivo e temos que configurar o botão do eixo A. Bom, pessoal, agora aqui no Mach 3, o que a gente precisa fazer? A gente precisa configurar o nosso botão A mais e A menos, porque os outros botões eles estão utilizando teclas que já são configuradas por padrão do Mach 3, mas o botão A mais e A menos a gente vai configurar do nosso jeito, né? Então vamos lá. Aqui no Mach 3 você vai entrar em Config e você vai entrar em System Hotkeys. Daí você vai ver que aqui do lado, na janelinha Jog Hotkeys, você tem as teclas X+, X-, Y+, Y-, Z+, Z-. Essas já estão configuradas. Esses valores que estão aí são os valores das setas e do page up e page down. Já está certo, você não vai mexer nisso. Mas o A mais e o A menos está com esses 76 e 75. Eu não sei que teclas são essas, mas com certeza não é o F11 e o F12 que eu configurei no nosso dispositivo. Então o que a gente vai fazer? Você vai clicar aqui no A+, nesse botãozinho, ele vai abrir uma tela para você pressionar e ele vai ler o código do botão que você vai pressionar. No caso aqui, nós vamos apertar o nosso botão preto da direita, que é o nosso A+. Então vamos apertar e olha lá, ele pegou o valor 122. Agora a gente vai clicar aqui no A-, ele pede para a gente pressionar qual é a tecla que a gente vai utilizar. Então ele vai ler o código da tecla e vai armazenar para o A-. Vou apertar aqui, 123, olha lá. É só dar um OK e beleza, tá tudo configurado. Pessoal, vamos testar? Todos os eixos estão zerados, então a gente vai mover o X+. X+ é o botão amarelo para a direita. E olha lá a máquina andando, eu estou segurando pressionado, lembra que no código a gente fez para ficar pressionado, a máquina estaria andando, soltei, ele para. Botão X-, ele volta, né, X-. Você pode olhar ali no desenho, ali no gráfico da peça que a máquina está se deslocando, ó. Foi para o lado negativo. Y+, olha lá o Y+, para baixo aqui, Y-. Z+, vermelho para o lado positivo, olha lá. Tá indo em centésimos ali, né? Lado positivo, lado negativo. Para baixo, negativo, olha lá. Perfeito, né? Vamos ver agora se ele pegou o A+ e o A-. Então, A+, olha lá, o A tá funcionando, A-, o A está funcionando. Aqui nós temos o primeiro botão que ele abre a telinha de jog, né? Olha lá. Abriu, apertou de novo, ele fecha. Tem que esperar aquele 1 segundo de delay. Depois que você aperta, não dá para apertar 2 vezes seguidas, tá? Tem que esperar 1 segundo, né? Apertou e abriu. Apertou, fechou. O do lado é o F5, que é o para ligar o spindle, que é esse carinha aqui, ó, como se você estivesse apertando esse botão. Então eu vou apertar ele ali, olha lá. Ficou amarelo piscando, então tá ali ligado. Apertou de novo, ele vai desligar. Show de bola. Eu já carreguei aqui um G-Code. Vamos apertar então o botãozinho verde para fazer o ciclo Start. Olha lá, começou o código. Ele vai agora esperar o spindle ligar, né? Dá 10 segundos para esperar, que eu configurei. Assim que ele liga, começa a movimentação da máquina. Olha só, vou apertar o amarelo. E ele deu uma pausa. Apertou o verde, continuou. Legal, né, pessoal? Todos os botões, então, funcionando perfeitamente. Bom, pessoal, no começo do vídeo eu falei que eu ia ensinar a fazer esse dispositivo com 12 botões, mas que eu ia explicar como você poderia fazer ele com mais 2 botões, com funcionalidades bem interessantes, e também a possibilidade de colocar mais 8 botões, dando um total de 22 botões. Como que você pode fazer isso? Esse dispositivo, a gente utiliza ele pela porta USB.
Então ele vira um teclado, lógico, você vai colocar um cabo mais longo, né? Então você vai utilizar ele como um teclado à distância, então você consegue configurar as teclas como as teclas do seu teclado do computador, o que ajuda bastante, vocês viram aqui que dá para fazer bastante coisa legal. Mas, por exemplo, seria legal colocar mais 2 botões para fazer o zeramento. Então, zerar todos os eixos e zerar o eixo Z. Quando que eu ensinei isso? Eu ensinei nesse projeto aqui, ó. Lembra que eu ensinei como colocar esses 2 botões nas entradas que a gente não estaria utilizando, nas entradas 3 e 4 que estariam ociosas. Então, se você não estiver utilizando as entradas 3 e 4, você pode colocar 2 botões ligados na entrada 3 e 4 e pode utilizar as configurações de OEM, como eu mostrei no vídeo, né, desse carinha aqui, como eu mostrei nesse vídeo, e lá colocar os códigos para zerar todos os eixos e para zerar somente o Z. E se você quiser colocar mais 8 funcionalidades, você pode utilizar as entradas 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 da RNR EcoMotion que estão ociosas aqui. Basta que você faça a mesma coisa que eu mostrei nesse projeto, que são 8 botões que você vai ligar nesse carinha aqui e daí você pode dar a funcionalidade que você quiser. Então seriam 12 botões pelo teclado, mais 2 botões pelas portas que estão ociosas, 3 e 4, no caso, se você tiver ociosas, e mais 8 botões OEM, que você pode ligar nesse conector preto, dando um total de 22 botões. É muito legal, né, pessoal? A gente fez aqui uma possibilidade gigante de opções, 22 botões no total com o que eu já ensinei para vocês. Então, se você acha que 22 teclas ainda não é suficiente para você, vamos expandir mais ainda isso. Nós utilizamos 12 teclas aqui porque o nosso Arduino Leonardo e o Pro Micro só tem 12 portas, né? 12 pinos ali para a gente estar conectando. Mas daria para a gente fazer uma outra coisa. Ao invés de utilizar todas as portas, nós poderíamos, por exemplo, utilizar somente uma porta e criar toda uma programação onde a gente selecionaria qual o comando que a gente quer mandar. E daí, depois de selecionado o comando, a gente apertava um botão e ele executava. Com isso, a gente consegue utilizar todas as teclas que você quiser, porque não vai ter limite. Você vai escolher o que você quer e daí você manda. E como que você pode escolher? Você pode colocar uma telinha LCD com um encoder. E daí você vai passando a lista de parâmetros. Quando você seleciona, quando você chega no parâmetro que você quer, você clica no botão do encoder, ele sabe qual é a configuração para aquele item que você selecionou e quando você aperta o botão, ele executa. Então dá para fazer muito mais coisas ainda, tá, pessoal? Cada vídeo a gente vai fazendo uma coisa nova, vou te dando uma informação nova, um conhecimento novo para você conseguir fazer o seu dispositivo do jeito que você quiser. Lembrando que se você fizer algum dispositivo, pode ser no painel, pode ser portátil, fez algum dispositivo desses tipos que eu estou ensinando, manda, sobe o vídeo no Google Drive, manda o link para mim para eu ver, que depois eu vou estar escolhendo o dispositivo mais legal aí para ganhar um prêmio. Então é isso, pessoal, mais um dispositivo aí para nossa coleção. Esse já é o terceiro que a gente faz, a gente não vai parar por aqui. Tem muito mais coisas legais aí para eu passar para vocês. Ainda falta utilizar o gerador, né, de pulsos, falta muita coisa e depois a gente vai passar pelos dispositivos das DDCS. Então fica ligado, a gente vai fazer ainda um novo dispositivo com mais recursos, com mais eletrônica, com mais funcionalidades e você vai aprendendo cada vez mais. É isso aí, pessoal. Deixa o like para fortalecer o canal, divulga para os seus amigos, compartilha no seu Facebook e se inscreve no canal para ficar sempre avisado. A gente se vê no próximo vídeo.